E tinha uma percepção muito boa de entrar na área, né? Eu sempre gostei de fazer gols, né? E outra coisa que eu sempre treinei, né? Incentivado também pelo meu pai lá atrás, meu amigo, olha, acabou o treino lá, fica lá pra você bater falta, você tem que trabalhar falta. E naquela época, assim, muita gente boa também, né? Muita referência, né? Você vê aí, era Zico, Zenon, né? Éder. Muitos meios, era né? muito jogador que batia falta. Batia falta, né? Então, eu comecei a treinar lá atrás, treinava muito, né? Quando eu subi no profissional do Cruzeiro, tinha jogadores que batiam, né? Eu tive pouca oportunidade no Cruzeiro de bater faltas, né? Mas quando eu fui pro Vitória, aí sim, eu comecei a bater faltas, assim, tive oportunidade, né? E depois não parei mais. Sobre isso, assim, em relação a bater faltas, né, Ramon? Já aproveitando, você é um dos melhores batedores que eu vi, né? E hoje você tem o melhor time do Brasil, por exemplo, o Flamengo, né? Com o melhor elenco, os melhores jogadores, talvez o melhor jogador do Brasil, o Arrascaeta, né? Não um brasileiro, mas que atua aqui. E o Flamengo não faz um gol de falta há 3 anos. E você tem essa escassez também na seleção, e você vê pouquíssimos gols de falta. Na sua visão, por que isso acontece? Tem essa questão mesmo de treinar menos por conta da fisiologia? O que você observa que agora você é treinador e o que você fazia quando jogador, né? É um conjunto, são fatores, né? Eu acho assim que aquela geração, ela treinava mais, né? Eu acho que pelo fato de ter mais referências, aquela geração, ela treinava mais a bola parada, né? Hoje, é lógico que tudo mudou, né? A gente vai falar muito disso, mas tudo mudou, né? Hoje você entra por um treinamento com um objetivo físico já traçado, né? Se é 4 quilômetros, se é 5 quilômetros, né? Então, como é que você vai fazer um complemento, né, depois disso, né? Na minha chegada aqui no Vasco como auxiliar técnico, nós fizemos uma reunião e aí eu tinha lá no Vasco, desde a minha chegada como auxiliar técnico, um momento, né, para que a gente pudesse trazer os jogadores, estimular os nossos jogadores para que eles pudessem bater falta, né, que é uma coisa muito importante, né? Mas como e quando fazer isso, né? Então, se depois do treino não dá, como é que nós vamos fazer? Então, assim, nós optamos por trazer os jogadores antes do treino, né? Aí vai também do atleta, né? de chegar mais cedo, né? Para fazer as cobranças, né? Você foge também um pouquinho da realidade que é o jogo, porque assim, no jogo você com a perna pesada que você vai bater, mas se não for dessa maneira, quando você vai Pelo treinar? menos você acertar então, o gesto técnico. Né? Depois que eu fui para ser treinador, né? Eu sempre, em todas as equipes que eu dirijo, eu faço esse tipo de treinamento. É um objetivo? Mesmo que seja assim, depois dos treinos, né? E aí você vê, né? Essa nova geração, né? Se você pegar o Neymar, bate falta, ele deve treinar, né? Mas aí você pega o Nenê já é de uma geração, né? Que talvez aí seja um dos poucos últimos, aí, né? Que, assim, que bate muito bem na bola, que faz a diferença numa bola parada, que isso é muito importante, poxa. Hoje, se você tem um jogador com essa qualidade que bate bem na bola, né? Numa falta lateral, escanteio, e faz a diferença. Seu irmão vai lembrar, falando de fazer a diferença, né? Eu lembro de um Rio-São Paulo em 97, né? Que botaram uma regra. Aquilo ali foi uma beleza, né? Porra, ficava na 15ª falta só esperando a 15ª. Eles botaram a regra do futsal, né? Aquilo era maravilha. Você tinha falta coletiva, falta individual. E se você estourasse, você era punido com uma falta sem barreira, Roberto, né? Na meia-lua. Nós fizemos 2 jogos contra o Santos. Em 2 jogos, eu fiz 4 gols nos 2 jogos. Olha pra você ver. Exatamente. Eu lembro que você se destacou na competição. Nós perdemos nos pênaltis pro Santos. Sim. Na semi, né? Não, na primeira fase. Na primeira fase, eram 2 jogos. Afinal, foi Flamengo e Santos. Era um jogo fora e um jogo em casa. Sim. Fez 4 gols de falta. 4 gols. Em 2 jogos. 4 gols em 2 jogos. Cara, eu fiz um gol de pênalti lá e fiz um de falta. Aqui eu fiz um de falta, eu fiz 2 gols de falta aqui. Não, fiz um de bola rolando e fiz um de falta. E ainda perdi um pênalti ainda nesse jogo. E quantas faltas, assim, no auge? Quando você mais treinava, você treinava quantas faltas? Cara, a gente treinava muito, até porque o professor Lopes, assim, ele é um cara que ele gostava muito, né? E ele ajudou muito nesse processo, porque os times do Lopes, ele trabalhava muito falta lateral, escanteio, ofensiva e defensiva. Então, assim, a gente treinava muito. Véspera de jogo, a gente batia aí mais ou menos aí
Vamos pegar aí umas 15 faltas laterais do lado direito, 15 do lado esquerdo, 30 e já. ainda depois nós treinávamos falta frontal. Pô, então era... Treinava muito, treinava muito. E ao longo da semana também acabava o treino, a gente pegava ali, nós ficávamos, né, um pouquinho. Dá pra botar assim umas 50 faltas por treino, assim, 50, 60. faltas, eu acho que mínimo aí. Mínimo.